Viva, estamos aqui hoje com João Medeiros, astrólogo, e hoje vamos ter aqui uma conversa bastante interessante. Vamos falar de várias áreas da parte da astrologia, mas focando muito mais na parte da liberdade financeira, que acho que também realmente é um dos temas que hoje em dia cada vez mais as pessoas têm alguma curiosidade em saber e cada vez há também mais essa necessidade. Também vou dar já aqui uma dica que é para ficarem até ao fim, porque, pelo que sei, o João também traz aqui alguma informação bastante interessante dentro desta área, que nos vai deixar esta informação aqui mais para o fim, portanto, começamos por aqui. João, antes de mais, bem-vindo e obrigada também por esta conversa. Queria perguntar-te um bocadinho, ou para pôres um bocadinho em contexto e nos falares do que é que tem sido um bocadinho o teu percurso até agora como astrólogo. Sei que não começaste, ou aliás, a tua formação base não é como astrólogo, mas acho super engraçado como se liga de alguma forma. E falas um bocadinho de que áreas é que existem dentro da astrologia, sendo que hoje vamos falar mais para a parte direcionada da financeira. Muito bem, e grato pela conversa, Andreia. E respondendo à tua pergunta, eu formei-me em Economia, mas logo a seguir a ter concluído a licenciatura, aconteceu, não sei se por destino ou não, mas mergulhar na astrologia e ficar absolutamente fascinado. Na verdade, entrei por estudos estatísticos, não entrei por livros mais filosóficos, e foi isso que me converteu para o entendimento de que a astrologia era, na verdade, uma estrutura que se podia chamar de ciência, ou pelo menos tinha uma estrutura de regras, gramática, uma lógica, e que podia ser testada, inclusivamente, pelo menos uma parte dela, e validado até matematicamente ou estatisticamente. Isso ajudou-me a dar o primeiro passo de conversão para perceber que, de facto, estava perto de algo muito profundo e muito verdadeiro. Pronto, e a partir daí comecei a ler livros um pouco mais de interpretação da astrologia, e não só do cálculo, embora tenha feito muito cálculo de muitos mapas astrológicos antes de começar a parte interpretativa, porque isso também me fascinava. Eu achava que um astrólogo, para ser astrólogo, tinha que saber calcular o mapa todo à mão e não só interpretar. Então eu fazia mesmo os cálculos matemáticos, com as tabelas, com os livros, e depois... Cálculos? Não são assim tão difíceis, Não. são um bocado chatos, mas não são difíceis. Mas pronto, a partir daí é que eu mergulhei na parte interpretativa e que comecei a perceber um pouco melhor o que era a astrologia. Então, no início, o meu fascínio foi mais focado naquilo que hoje em dia é considerado o núcleo central da astrologia, ou pelo menos do interesse das pessoas, que é a astrologia natal, e que ajuda as pessoas a entenderem o seu próprio mapa de nascimento, que revela coisas como os seus talentos, os seus dons, os seus desafios, os seus medos, a estrutura vocacional, ou pelo menos o perfil vocacional, o perfil de relacionamento, dinâmicas familiares, dinâmicas até kármicas para quem acredita, sobretudo a coisa mais importante de todas, que é propósito de vida. Ou seja, a pessoa entender quem é, portanto, identidade, independentemente dos condicionamentos, do que é que os pais queriam que a pessoa fosse ou a sociedade queria que fosse, ou a cultura. Portanto, quem é que a pessoa é na essência e o que é que veio cá viver, desenvolver, expandir, aprender, e isso tem um valor inacreditável. Que giro. Isso é como, por exemplo, tu dirias que isso é como se fosse um guia, um manual nosso próprio? É um manual de instruções para a tua evolução pessoal. Portanto, é assim o mapa do teu território interno e dos ciclos que tu vais vivendo, das aprendizagens que vais atravessando e dos potenciais que é importante colocares em ação em determinada fase, ou das temáticas que é importante expandir em determinada altura, como, por exemplo, agora uma temática familiar, agora uma temática mais de olhares para ti próprio, agora uma temática mais de viajar. Então, é de uma riqueza extrema. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia, porque pensa que é aquilo que vê nos horóscopos sobre os 12 signos, e não percebe que o mapa tem uma riqueza de informação e um detalhe de informação que é completamente absurdo. Portanto, isso fascinou-me. E eu fiquei basicamente obcecado com a astrologia, e desenvolvi mais o estudo da astrologia natal, que é dos mapas dos indivíduos, portanto, e das pessoas. Mas existem dois outros ramos muito profundos da astrologia também. Um deles é a astrologia mundial, também chamada astrologia mundana, que estuda temas como os ciclos da sociedade, os ciclos económicos, os ciclos políticos, os ciclos culturais, portanto, as modas, e até questões como clima, ou seja, meteorologia, ou seja,
pelo menos indicação de tempo, se aquele verão vai ser um verão com mais tendência para incêndios ou não, ou mais quente ou mais frio. Uau. E coisas como até terremotos é possível perceber com alguma informação de ciclos mais coletivos. Pronto, isso é um ramo da astrologia, até astrologia agrícola, quando é que são as melhores alturas para semear, o que vai muito de encontro, no fundo, à essência da humanidade nos seus primórdios, portanto, estar de acordo com os ciclos das estações e estar de acordo com os ciclos das lunações. Portanto, apesar de parecer estranho, é algo tão antigo como o ser humano. Porque o ser humano, para se estruturar em termos de sociedade, em termos de calendário, tinha que seguir as estações, tinha que seguir as lunações. Eu ainda há pouco tempo queria marcar uma aula de surf para a minha filha enteada e para uns amigos dela, e quando pergunto à escola, então, mas este fim de semana está bom para surfar? E eles respondem-me assim, é que está a lua nova, e nas luas novas e nas luas cheias o mar está um bocadinho mais agreste, portanto não está perfeito, ainda por cima está vento, mas é muito importante seguir as luas aqui para o surf. Então, até na áreas desportivas, que precisam também de, por exemplo, a compreensão das marés e das ondas, também seguem ciclos celestes, nomeadamente o ciclo da lua. Mas, portanto, isto para dizer que existe a astrologia natal, portanto, é a astrologia dos mapas e dos indivíduos, existe a astrologia coletiva, em que é possível também estudar o caminho e os ciclos das nações. Portanto, uma das minhas áreas de especialização e livros que escrevi foi sobre as tendências cíclicas de Portugal, portanto, tem uma estrutura muito geométrica e muito matemática, e que as pessoas, eu acho, que deviam aprender na escola. E depois existe um terceiro ramo, que é um pouco mais, digamos que, para algumas pessoas, provocador ou que lhes inspira algum receio, que é a astrologia horária. E a astrologia horária digamos que a vertente mais oracular e mais dificilmente explicável em termos até científicos, porque parte do princípio que se a pessoa tem uma pergunta e faz uma pergunta naquele minuto, aos astros ou às entidades angélicas ou o que for, mas pronto, converge ter aquela pergunta naquele momento, e que o mapa astrológico daquele preciso instante, naquele local, tem informações muito preciosas e úteis sobre o tema que a pessoa colocou, seja ele qual for. Por exemplo, a pessoa tem um gato, perdeu o gato, eu não sei onde é que está o gato. Pergunta à astrologia horária, onde é que está o gato? E, através da astrologia horária, temos pistas, às vezes extremamente úteis, sobre se o gato volta ou não volta e onde é que poderá estar. Está no sítio alto, está no sítio baixo, está para sul, está para norte. Portanto, e isto é outro mundo dentro da astrologia, e que as pessoas também não têm muita ideia, mas alguns dos astrólogos mais reputados da tradição astrológica, como por exemplo o William Lilly, que é considerado o grande craque de todos os tempos, é o maior craque da astrologia de todos os tempos, do século XVII, em inglês, era a especialidade dele, porque não havia horas de nascimento das pessoas. Nós hoje em dia temos as certidões de nascimento, mas naquela altura, quem é que sabia a hora certa de nascimento de alguém? Portanto, só da nobreza e só das figuras da corte, da realeza, porque as figuras normais do povo nasceu no verão, nasceu no inverno, portanto, já saber o dia já era uma sorte. Então, eles tinham outra forma de viver a astrologia, mais oracular, e que dependia mais do momento em que recebiam o cliente. Pronto. E isso também é possível fazer, é mais preditiva, não implica que não haja livre-arbítrio. Claro que há livre-arbítrio, e o mapa horário pode dizer que o diagnóstico é incerto, porque há livre-arbítrio e depende da energia que a pessoa colocar naquele assunto, o resultado pode variar, ou seja, não implica que esteja tudo garantido, mas é fascinante. Portanto, existem estes três ramos, sendo que eu, para ser muito honesto, sou apaixonado pelos três, e acho que um verdadeiro astrólogo, como dizia o Hermano José com o verdadeiro artista, mas o verdadeiro astrólogo deve saber o máximo possível destas três vertentes. Porque uma das características da astrologia é ser integrada, é saber estar e entrar em vários campos ao mesmo tempo e saber conectá-los. Então, é possível relacionar a astrologia horária com o Natal em certos momentos, é possível relacionar a astrologia natal com a astrologia dos países ou dos povos, e, portanto, as coisas podem se articular, mas são matérias de muita intensidade de investigação, qualquer uma delas, e que requerem anos e anos e anos ou décadas de estudo e de prática.
Qual é aquela que nestes últimos tempos, ou mais recentemente, se calhar, trabalhaste mais ou que te pediram mais a nível, não sei, de consultas ou de trabalho? 90% do meu trabalho é astrologia natal. Isto é, são as pessoas chegam, têm determinadas questões, eu posso dizer quais são esses temas. Por exemplo, estão insatisfeitas com o trabalho e querem mudar de trabalho ou de profissão. Algumas já sabem para que é que queriam mudar ou para que é que querem mudar, mas ou não têm ainda a confiança, ou sentem que não é o momento, ou sentem que falta alguma coisa. Outras querem mudar de profissão, mas não sabem o que é que poderiam fazer para além daquela profissão. Outras pessoas simplesmente estão perdidas e não sabem bem quem são e qual é que é o verdadeiro propósito delas. Outras pessoas, que eu também acho muito engraçado, já estão a viver o seu propósito, mas ainda não reconhecem que estão a viver o seu propósito. E a astrologia ajuda a reconhecer. Claro, tens ascendente Sagitário, fartas-te de viajar, és professora universitária numa faculdade, fazes investigação, por exemplo, sei lá, de física, como me aconteceu, viajas mal às costas pelo mundo inteiro a dar palestras, ascendente Sagitário, está certo, pronto, já estás a cumprir aquilo que é suposto. E é suposto a pessoa também sentir-se feliz. Então, há pessoas que já estão a cumprir, mas ouvem falar de podcasts, de coaches, de cumprir o propósito de vida, mas há muita gente que já está a cumprir, só que não percebeu que já está a cumprir. Por exemplo, uma pessoa que tenha 3 filhos e que tenha a vida organizada, à partida, poderá já estar a cumprir o seu propósito de vida. Mas pronto, a maioria das pessoas falta alguma coisa. Ou falta alguma coisa no campo afetivo, ou seja, nos relacionamentos, ou porque não estão bem no relacionamento onde estão, ou porque desejariam ter um relacionamento e não sabem como lá chegar, ou sentem que precisam de outros interesses, e que não sabem bem que outros interesses, é que falta alguma coisa, algum vazio para preencher. Então, pode ser também porque não se cuidam o suficiente e não têm autoestima, e que não percebem porque é que não têm autoestima, então aí poderá ser interessante mergulhar no passado e na infância, ou direcionar para algum tipo de terapias ou para algum tipo de atividades, que às vezes não tem que ser terapias, pode ser atividades que ajudem a ganhar confiança. E então, pelo mapa dá para perceber, esta pessoa, por exemplo, teria jeito, vamos imaginar, para crochê. Esta pessoa, se calhar, faria mais sentido, por exemplo, escrever poesia. Esta pessoa, se calhar, pintar. Esta pessoa, se calhar, andar a cavalo. Esta pessoa, provavelmente, ténis. Portanto, a astrologia às vezes ajuda-nos a dar uma indicação de áreas ou de atividades que se adequam mais e que podem facilitar que a pessoa ganhe confiança e que se conheça melhor e que se sinta mais expandida e que se sinta mais feliz. Portanto, e depois existem às vezes outros temas. Às vezes existem temas de saúde, a pessoa está a atravessar uma fase mais complicada, mas também não vem à procura que o astrólogo resolva por questão, vem mais à procura do significado e da sua essência na mesma. E portanto as questões são muitíssimo variadas. Sim, e que deves ter também deve haver muitas pessoas que quererem quase com uma confirmação se realmente, um bocado que estavas a dizer há bocado, que é se estamos a ir no caminho certo, será que realmente isto que é um bocado, acho que todos nós temos um momento da vida, ou vários momentos da vida, em que se calhar olhamos e pensamos, será que é por aqui? Sim. Então... Há muitas pessoas, algumas pessoas, talvez 20% das pessoas que aparecem em consultas, talvez menos, 15%, em que eu digo, não, realmente você está a fazer as coisas muito bem, é para continuar com mais confiança ainda, com mais fé ainda, com mais alegria, com mais consciência, nos momentos em que está no seu trabalho, perceber que é um trabalho muito útil para os outros, nos momentos em que está com a família, perceber que isso é muito rico, é das maiores riquezas, a maior riqueza que tem, quando está a cuidar de si, também ter a presença para fazê-lo. Então, muitas vezes é reforçar confiança e consciência do que já está a acontecer, só que a pessoa não percebe que já está a acontecer. Porque às vezes o mais importante está pertíssimo das pessoas. Às vezes aquilo que é mais significativo está mesmo ao seu lado. Pode ser cuidar mais da relação com o marido, pode ser cuidar mais do seu corpo, pode ser cuidar melhor ou ouvir melhor o filho. Só que nem sempre as pessoas têm essa presença para olhar e compreender e reconhecer isso. Ou que se calhar também às vezes há pessoas que têm eu já ouvi muitas vezes isto, que é não, porque eu sou caranguejo, então nasci assim, então sou assim, e se calhar muito também é dar aqui um bocadinho também mais de consciência em relação a ou seja, nós trazemos um mapa, trazemos uma lista de coisas, mas que não quer dizer que aquilo nos define até o resto da vida, às vezes pelo contrário, é isso. Exatamente, ou seja, se 10% das pessoas, talvez menos, se calhar estou a ser muito otimista, se calhar vêm para confirmar ou saem da sessão com uma confirmação e com uma noção de que têm que ter um pouco mais presença no que já estão a fazer,
Mas a maioria das pessoas, de facto, ganha, em ter uma abordagem na astrologia, ganha outra, nem que seja outra perspectiva, outro olhar, outra visão de si próprias e da vida, ou com outra linguagem, que abre horizontes, sem dúvida, e às vezes ficam com pistas que são decisivas para sempre. Eu já tive, por exemplo, 2 ou 3 casos de pessoas que encontrei mais tarde na vida, depois de uma consulta, e comecei a olhar para a pessoa, foi até num jantar de amigos, eu conheço de algum lado, e a pessoa vem ter comigo, olha, pois tu conheces lá, tu lembras-te que há uns anos, há muitos anos atrás, tipo há 12 anos, fizeste uma consulta comigo, ou melhor, eu é que fiz uma consulta contigo, e tu sugeriste-me, por exemplo, fazer biodança. E eu, sim, já estou a ver. Então, olha, quero-te apresentar o Zé, que é meu marido, que eu conheci nesse ano na biodança. E se calhar, se não fosse a consulta, eu não teria ido para a biodança, porque tu disseste especificamente, no teu caso, era biodança. Até me deste o contacto, eu fui e isso aconteceu. Isso aconteceu-me já pelo menos 2 vezes em relação à biodança, mas aconteceu-me noutras coisas, noutras áreas. Portanto, a maioria das pessoas, mesmo assim, ganha em ter outra perspectiva, outra visão e até algumas dicas. E sim, é verdade que as pessoas, muitas vezes, que estão mais dentro da astrologia, por vezes até podem ficar, dependendo da sua atitude, podem ficar mais condicionadas. E isso é importante dizer, e ainda bem que tu realças esse ponto, que é, há muita gente que começa a estudar astrologia, ou começa a ler astrologia, e acaba, em vez de a astrologia servir para elas se motivarem para o seu propósito, e para ultrapassarem os seus Saturnos e os seus Martes, vamos dizer assim, para viverem o seu ascendente, em vez de servir como motivador, serve como desculpa. Então, pois, eu tenho Saturno na 11, por isso é que eu não tenho amigos. Eu tenho Saturno na casa 4, por isso é que tenho uma família terrível e disfuncional. Pois, está explicado. Portanto, não há nada a fazer. Não, é exatamente ao contrário. Então, também é preciso, quem entra na astrologia, seja para ir para uma consulta, seja para ir para um curso, entender que a responsabilidade está nas tuas mãos. Ter aquele mapa é da sua responsabilidade em termos kármicos, ou seja, não foi por acaso que herdou aquele mapa, é um resultado de muitas outras histórias que ela não sabe conscientemente. Portanto, é importante assumir e assumir, sobretudo, o que pode fazer daí para a frente. Isto é, o que é que pode construir daí para a frente. E o mapa, de facto, tem pistas extraordinárias. Mas acontece muitas vezes as pessoas estarem a estudar anos e anos o seu mapa e não estão a viver o seu mapa. Então é importante que a astrologia, na minha opinião, também se modernize e que se articule com outras áreas que coloquem a pessoa mais numa posição de poder e de responsabilidade e de ação. Pronto, e aí eu devo dizer que o casamento com áreas como o coaching, também a psicologia, mas sobretudo o coaching, é muito feliz. Portanto, é um casamento feliz porque a astrologia permite fazer um mapa do território e perceber as potencialidades e perceber os ciclos, mas as ferramentas do coaching, digamos que orientam um bocado mais a pessoa a traçar objetivos, a definir tarefas, a definir tempos, a colocar-se em movimento, a responsabilizar-se pela ação e pelos resultados, porque, de facto, há livre-arbítrio. Há um somatório de potenciais, mas não está escrito o que é que a pessoa vai fazer com aquilo. Portanto, a pessoa pode sempre ser preguiçosa e não fazer nada, ou pode viver o seu máximo potencial. Mas isso depende da sua força de vontade e depende da sua ação sistemática e consistente. E daí que é importante ter uma perspectiva de ação na astrologia, no meu entender. Ok. Qual é que é, para ti, o tema que se calhar é mais comum que as pessoas trazem para uma consulta, por exemplo? Eu diria que o tema da liberdade de viver, genericamente, é um tema muito comum. Isto é, muitas pessoas estão numa situação em que gostariam de ter mais tempo livre para fazerem o que lhes apetecer. Ou seja, queriam ter um estilo de vida com a máxima liberdade possível. E, na maioria das vezes, isso implica não estar preso a um emprego ou não estar preso a um trabalho, seja por conta própria ou por conta de outrem, que consumam muitas horas e que muitas vezes consumam a própria energia e a própria saúde e mesmo a própria cabeça de preocupação. E, portanto, há um tema muito recorrente que é, se eu tivesse mais dinheiro, não fazia isto. Ou se eu tivesse mais liberdade financeira, agora ia fazer isto. Então, acaba por ser um dos temas mais crónicos ou mais comuns, o tema da liberdade financeira.
Isto é, todas as pessoas, regra geral. Claro que às vezes, eu encontro pessoas que já têm muitas posses financeiras, algumas às vezes até as que têm mais, querem mais, mas e é importante ressignificar de outra forma, portanto a vida pessoal e não tanto o dinheiro, ou não tanto pensar no dinheiro, mas a esmagadora maioria é raro o caso que não desejaria ter mais liberdade financeira e pelo menos ter mais segurança financeira. Portanto, para poder ter um estilo de vida que quiser ou querer ter uma... Pronto, estar mais dedicado à família ou dedicado a si próprio. E então, de facto, ao longo dos meus décadas porque eu já tenho muitos anos disto, tem sido um tema relativamente comum. Ou seja, não digo a todas as pessoas, mas eventualmente 60%, 70% das pessoas é um tema que toca a todos. Ou seja, todos desejariam ter mais liberdade financeira. Pelo menos 70% das pessoas. E mesmo aquelas que têm muito mais património, eu lembro, por exemplo, de receber um cliente angolano. E esse cliente angolano, que era advogado, tinha assim uma fortuna, tipo 300 milhões ou uma coisa assim. E o problema dele era sempre o dinheiro. Tipo, era que queria mais dinheiro e se ele ganhasse Euromilhões, pronto, não digo 300 milhões, mas era uma pessoa com centenas de milhões. Pronto. E mesmo assim, dizia que se eu ganhasse Euromilhões, claro que aqui há muitas outras coisas que se tem que acautelar, porque falta outra área que não é o dinheiro, mas porque às vezes as pessoas também focam que é só o dinheiro e não é. E é importante dizer que, na verdade, depois falamos disso, se tu quiseres, qual é que é o maior investimento financeiro que as pessoas podem fazer, curiosamente, não é no próprio dinheiro. Mas isso, se quiser, já falamos. Mas para dizer que é um tema comum. O tema da liberdade financeira é quase transversal, tipo... Então as pessoas de mentoria, ou seja, que nós acompanhamos de uma forma mais consistente, porque temos consultas individuais e depois temos o acompanhamento mais frequente, de apoio, portanto, uma transição de vida, seja transição de carreira, de estilo de vida ou o que for, mas é um tema muitíssimo recorrente, o tema do dinheiro e da liberdade financeira. Ok. Super curioso, então, que tu com o mapa da pessoa... se calhar, eu estou a ver, se calhar, algumas pessoas a perguntarem-se de... ok, então, mas consegues perceber ou consegues saber o que é que me vai tornar rica? O que é que me vai dar mais dinheiro? Como é que tu pegas, ou de que forma é que a astrologia pode ajudar nesta área financeira? Não necessariamente, obviamente, se calhar, tornando a pessoa rica, mas de que forma é que a pessoa pode usar o seu mapa? Ou de que forma é que a astrologia pode entrar nesta parte de ajudar na liberdade financeira? Isso é uma grande pergunta e que requer agora algum tempo de resposta, mas existem várias formas de abordar essa pergunta. Primeiro, a astrologia, o mapa natal da pessoa, dá muitas pistas sobre qual deve ser, por exemplo, a principal fonte de rendimento da pessoa ou onde é que a pessoa pode gerar mais dinheiro a partir dos meios dela própria, ou seja, a partir das suas próprias mãos ou dos seus próprios talentos. Por exemplo, há uma área que é a área 2, a casa 2, que é a casa da autoestima, mas também do dinheiro, cujo regente dá pistas muito boas sobre se tu tiveres, por exemplo, se o regente da casa do dinheiro está na casa das viagens ou do estrangeiro, isto significa que se a pessoa estiver mais próxima de estrangeiros ou de meios estrangeiros, ou viver no estrangeiro, ou trabalhar para estrangeiros, que à partida tem a vida facilitada em termos financeiros. Mas se o planeta do dinheiro dessa pessoa, do mapa dessa pessoa, estiver, por exemplo, na casa 6, que é uma casa de especialização técnica, então se calhar é mesmo uma especialidade técnica de algo, ou seja, ela aprimorar-se numa especialidade de algo prático que ajude. Mas se estiver, por exemplo, na casa 4, que é a casa das casas, podem ser bens de família, ou pode ser um património, ou pode ser mesmo alugar casas, ou comprar e vender casas. Okay. Portanto, o próprio mapa dá pistas sobre, no caso individual das pessoas, o que é que pode, no seu caso, favorecer a expansão financeira. Segundo ponto. Por mais que a pessoa, por exemplo, invista financeiramente, vai ser sempre mais benéfico o compromisso com a sua evolução pessoal. Ou seja, quanto mais ela se cumprir como pessoa e ultrapassar aquilo que eu chamo o seu Saturno, que são os seus bloqueios, mais vai expandir a área material. Então, por exemplo, o planeta Saturno é dos mais importantes, é aquele que representa os maiores medos da pessoa, mas é aquele que mais diferença faz financeiramente uma vez ultrapassado. Por exemplo, eu falei há pouco do Saturno na casa da família. Portanto, Saturno na casa da família, a pessoa tem
ou tiveram uma infância complicada, ou pais divorciados, ou pais muito exigentes, ou castradores, ou algo um bocadinho pesado. Pronto. E, portanto, da parte da infância vem pesos, vem dores, ok? E a pessoa pode ter tendência a não querer constituir a sua própria família, ou a fugir disso, porque foi uma área de dor no passado. Claro. Então, se foi dor, eu fujo dali. Normalmente nós fugimos do Saturno. Mas o que a astrologia diz é precisamente ao contrário. Se tu focares e trabalhares os teus maiores bloqueios, aquilo que te impede de ser uma pessoa mais realizada, neste caso, a família, ou fazeres terapia tu, ou construires a tua própria família, então vais estar a expandir significativamente o teu potencial financeiro. Então, mesmo quando se faz estudos financeiros dos ciclos, e vamos falar disso provavelmente, dos ciclos financeiros dos mercados, é muito importante a pessoa perceber que, se não estiver comprometida com o seu processo pessoal e com os seus Saturnos, digamos que a vida, o universo, a sua intuição não vão ajudar. Ou seja, o universo não vai favorecer as pessoas que são preguiçosas de espírito na sua evolução. Ou seja, vai favorecer quem é, vamos lá ver, mais proativo e corajoso na sua própria evolução pessoal. E faz coisas que ajudam, de facto, a ser uma pessoa mais estruturada e mais confiante e mais forte. Portanto, por exemplo, o regente da casa 2, a área do Sol é uma área de talento inato, e há muitas pessoas que não vivem os seus talentos inatos. Então, se a pessoa tem o Sol na casa dos amigos e dos grupos, se não está em convívio de equipa, está a perder ouro, porque o Sol é ouro, ou seja, está a perder das maiores facilidades em ter dinheiro facilmente. Então, há muito por onde navegar no mapa para entender áreas de maior talento, mais de potencial financeiro, mas é importante dizer que, se a pessoa não estiver comprometida e quiser, por exemplo, eu agora, como tenho investimentos e tenho dinheiro a render, posso descansar. Não é assim. A vida vai-te pedir sempre que tu te expandas naquilo que deves para ser uma pessoa mais completa. Que venhas fazer aquilo que supostamente vieste cá fazer. Exatamente, exatamente. Portanto, esta é uma parte. A outra parte, que é como é que tu pergunta, que é como é que a astrologia pode ajudar na questão financeira, é extremamente também útil e valiosa, que é entender e dar outra margem de confiança para uma pessoa que queira começar a ser investidor de médio risco ou de alto risco, ter muito mais confiança no que vai fazer e nos ciclos que vai atravessar, ou nos ciclos financeiros, e, portanto, quando é que é a melhor altura para entrar ou para sair, com o menor risco possível e com a maior rentabilidade possível. Portanto, aqui já é outro domínio de outra pergunta, mas essa é outra forma de ajudar, desde que a pessoa não se esqueça que tem um Saturno para trabalhar. Tem de trabalhar mas é espetacular. E até agora, portanto, os resultados que temos tido nessa abordagem da astrologia financeira têm sido incrível. Incrível, mesmo. Ou seja, tu neste momento estás a trabalhar na parte da astrologia financeira com algumas pessoas que são investidores. Uhum. Neste momento, por exemplo, trabalhas com investidores em que investem geralmente em quê? Que tipo de investimentos é que têm? Hoje em dia há muita gente interessada nas criptomoedas. Okay. Há muitas pessoas interessadas em criptomoedas, mas pessoas interessadas em ações, sobretudo americanas, portanto, tudo o que é mercado com maior potencial de rentabilidade, as pessoas estão muito interessadas. Mas não vou negar, há muita gente que está muito fascinada com as criptomoedas, portanto, que é altíssimo risco, mas existe risco um bocado mais moderado, existe risco bastante mais reduzido. Portanto, mas em geral, diversos tipos de investimento, mas sobretudo esta parte que tem mais volatilidade com os investimentos de alto risco, ou seja, mercado de equities, ou seja, ações, sobretudo ações, índices de ações, os chamados ETFs, ou seja, grupos de ações, e criptomoedas, é o principal interesse, pelo menos, dos meus clientes atualmente. Às vezes, interesse em empresas em específico, que é mais difícil perceber, mas pronto, digamos que há investidores que têm quantias mais modestas para investir, mas que querem aprender e querem começar. Há outros que têm milhões, que investem milhões, e tudo isto para mim também é uma aprendizagem muito, muito boa. Ok. Então, basicamente, aquilo que tu fazes, como é que funciona esta parte
é um acompanhamento que fazes na parte financeira da pessoa, por Sim. exemplo, não só tens o mapa da pessoa em si, como também vais vendo outras coisas a nível dos investimentos que ela quer fazer. Estavas a dizer que também podes ver de empresas em específico, mas pode ser um bocadinho mais complicado, etc. Como é que funciona esta parte de acompanhamento para a área de investimentos? Nós temos 3 vertentes. Portanto, temos um curso que nos chamamos Financial Astrology, que damos anualmente, normalmente em novembro, dezembro, em que fazemos a perspectiva do próximo ano, ou seja, fazemos um plano de quais é que são as alturas de topo, ou seja, de máximo e de fundos de 2 ou 3 mercados mais importantes, que sejam criptomoedas e mercado de ações americano. Dizer, olha, naquele mês a tendência vai ser descer e, portanto, a maioria das pessoas, das empresas grandes terá a tendência a ter também ali um fundo, mas naqueles meses a tendência vai subir. Portanto, se entrares ali já sabes que vais entrar no meio da subida ou vais apanhar a subida. Portanto, fazemos uma análise mensal do chamado S&P 500, ou seja, das 500 maiores empresas americanas, e da tendência anual e mensal e das criptomoedas. Portanto, esse é o curso da astrologia financeira. Tentamos dar dicas às vezes sobre uma ou outra empresa mais específica, mas é difícil. Tentamos, não é o que temos mais sucesso. O que temos de longe mais sucesso são os agregados, ou seja, o agregado dos índices e das criptomoedas, mas para além disso, portanto, isto é uma coisa, ou seja, nesse curso de astrologia financeira que fazemos anualmente, há um grupo Telegram, em que nós nos vamos, digamos assim, acompanhando e dizendo como é que estão a correr as coisas, parte a parte, e fazendo comentários sobre os mercados, sobre a evolução. Eu faço, digamos que uma contabilização a cada mês, de acordo com o nosso prognóstico, se fomos bem-sucedidos ou não. Por exemplo, este ano, estamos agora, o ano passado, 2023, tivemos um acerto de 85% nesta indicação dos meses de alta e baixa. E, por exemplo, este ano também estamos com uma taxa de 90%, sendo quase 100% em termos das criptomoedas, em termos das tendências de evolução mensais. E às vezes identificamos dias específicos para sair, como aconteceu agora, dias para sair ou para entrar, dias específicos, e felizmente tem resultado. Mas, portanto, temos este primeiro grupo, que é um grupo de astrologia financeira. Depois temos um grupo que saiu deste grupo, que é um grupo que eu acompanho mensalmente, mais reduzido, digamos que mais fechado, em que mensalmente eu estou com eles online e eles vão partilhando as decisões que tomaram e as preocupações que têm, e em que nós revemos o que demos no curso, mas de forma atualizada, e em que eu explico melhor e dou-lhes, pronto, dia a dia qual é que é a tendência, qual será a tendência do mercado de ações em cada dia, em cada semana e no mês, e revemos o que fizemos no curso, mas mais adaptado ao momento, e em que eles fazem as partilhas do que é que decidiram e como é que estão a correr os investimentos deles. Portanto, é um apoio de grupo, grupos de 7. Portanto, grupo de astrologia financeira, temos 30, 40 pessoas. Depois temos grupos de 7 em acompanhamento comigo mensal. E depois há o acompanhamento individual. Portanto, pessoas que querem ter uma espécie de mentoria que os apoie nas suas decisões, sobretudo relacionadas com investimentos. Pronto. E, portanto, que é um acompanhamento individual, pode ser mensal ou quinzenal. E, na verdade, tudo começou na astrologia financeira com isso. Porque eu tive uma cliente que vive nos Estados Unidos, que eu acompanhava para o seu desenvolvimento pessoal, e essa cliente foi-me pedindo informação sobre os ciclos financeiros e foi insistindo de maneira muito, muito intensa. Não, eu agora, mas fala-me dos ciclos das criptomoedas, fala-me dos ciclos disto, fala-me dos... Pronto, e eu fui, mas olha que tens que ter cuidado, que isto é falível. E, pronto, ele foi insistindo cada vez mais, eu está bem, pronto. Fui vendo. Bem, e nós começámos, de facto, a verificar que o nível de correlações era inacreditável, a ponto de, às vezes, havia mudanças ao dia. O planeta mudava de signo e mudava as circunstâncias do mercado e via-se logo. E, realmente, eu fui percebendo, meu Deus... E fui-me recordando de uma curiosidade muito interessante, que foi: os meus primeiros clientes em astrologia trabalhavam numa sala de mercados de ações. Quando eu comecei a fazer os primeiros mapas, fazia por escrito, porque não tinha algum receio de ser confrontado com o não saber, então fazia relatórios. O meu maior amigo trabalhava num banco. Posso dizer qual é o banco? Era o Deutsche Bank. Pronto, trabalhava nas salas de mercados, banca de investimentos, e conhecia lá pessoas, e ele foi falando às pessoas, eu estou interessado e tal. E nos meus primeiros mapas pagos foram pessoas que trabalhavam dentro da bolsa e em mercados de ações. Mas cujo propósito não era esse, era saber os seus mapas e saber
mais coisas sobre os seus talentos e potenciais e ciclos, etc. Mas desde o início já tinhas Mas houve assim uma coincidência. E não só isso, como quando eu me despedi do Instituto Nacional de Estatística para me dedicar à astrologia, fui convidado pelo aquele astrólogo na altura que eu mais admirava, é um astrólogo português que é o Armando Gouveia, que me disse assim: eu, pelo teu mapa e pelo teu percurso, acho que tu tens jeito para a astrologia financeira. E quero fazer um trabalho contigo sobre a Bolsa, sobre os ciclos da Bolsa com a astrologia. Então, eu saí, despedi-me do Instituto Nacional de Estatística e tinha a pessoa que eu mais admirava no mundo astrológico em Portugal a convidar-me para fazer um trabalho com ele sobre a Bolsa. E então nós, durante umas semanas, fizemos, ele ia à minha casa, fizemos os estudos sobre a Bolsa, eu ainda fiz uns prognósticos há 5, 10 anos, 15 anos, mas depois, como não acontece o que acontece hoje, ou seja, não havia tanta informação digital disponível, nós acompanhámos sobretudo o mercado português, tínhamos que estar muito em cima do acontecimento, não era assim tão prático e acabámos por nos desinteressar e, portanto, o projeto acabou no relatório e pouco mais do que isso. Mas é curioso ver, tantos anos depois, isto foi em 2003, que quase 20 anos depois, a vida empurra-me para esta área e depois deste trabalho com esta cliente, realmente eu começo a ver, bem, isto dava um curso, porque o que eu estou aqui a perceber em termos dos padrões é tão consistente que dava um curso perfeitamente, e um curso em que se faça uma espécie de previsão, entre aspas, que seja útil às pessoas nas suas decisões. Então fiz o primeiro curso, um bocado, e tive que estudar imenso e preparar aquilo tudo de uma forma mais sistemática e fazer investigação que nunca mais acaba. Portanto, investigação... Mas pronto, eu gosto, não é? Sobre todos os meses piores e melhores e semanas piores e melhores dos últimos 100 anos dos mercados de ações e ver quais é que eram os padrões que aconteciam, não aconteciam, testar lunações, testar entradas de planetas, testar planetas retrógrados, testar tudo e mais alguma coisa que fosse possível testar, para chegar a algumas ideias que sejam, de facto, práticas e com resultado. Então aplicámos isso no primeiro ano, correu muito melhor do que eu estava à espera, felizmente não me espetei, desculpem-me o termo, e aquilo fez todo o sentido e praticamente os alunos todos voltaram no ano seguinte. Okay. Realmente isto fez sentido e eu prometi-lhes, olha, eu acho que ainda conseguimos fazer melhor. Com a experiência de um ano, conseguimos ir em mais detalhe, porque havia coisas que eu não percebia que agora já percebo. Claro. Então, este ano, em termos do prognóstico, está a ser muito mais detalhado, porque eu já consegui identificar dias e semanas específicas de mudança de trajetória e, portanto, está a ser ainda mais consistente. Qual é que é o principal problema? Tanto meu como dos meus clientes. É que ainda não acreditamos que é verdade. Ou seja, embora esteja lá uma alta probabilidade daquilo acontecer, quando chega a altura de decidir, vendo ou não vendo, compro ou não compro, ainda ficamos assim um bocado a medo. Então, até agora... E que vocês têm uma como é que se diz? Para trás tiveram 80% acertos, 90 e tal % acertos e mesmo assim ainda têm... Mesmo assim temos receio, porque nunca sabemos e porque, efetivamente, posso estar errado. Mas já fui errando aqui e ali, sobretudo nas empresas, quando é prognóstico de empresas específicas, como não existe a hora de nascimento da empresa, é muito mais difícil. Por exemplo, sobre a Tesla, este ano tem sido mau para mim, em termos de o que eu achava que ia acontecer, foi quase tudo ao contrário. Mas, felizmente, em relação ao S&P, em relação às criptomoedas, que era o meu objetivo e foi a única coisa que eu disse, em relação a isto, é onde eu ponho mais as mãos no fogo, está a correr até agora super bem. Difícil melhor. E, portanto, tem ajudado as pessoas, mas as pessoas que têm tido mais resultados, curiosamente, foram aquelas que decidiram de acordo com o plano. E que não tiveram medo. E que tiveram coragem para o fazer. O que também me deixa com mais responsabilidade. Porque eu também não posso dizer às pessoas, vende agora. Porque se corre mal, também não é bom. Então, tem sido uma aprendizagem enorme. O que interessa é, será que o instrumento funciona ou não funciona? Será que a linguagem astrológica funciona ou não funciona? E a verdade, desculpa dizer com toda a humildade, mas funciona, e não só funciona, como é aquilo que a maioria das pessoas neste mundo, e é o maior campeonato que existe, o maior campeonato do mundo que existe, o maior desporto que existe, a maior luta que existe, é mercados financeiros. Ou seja, o maior... Onde há mais energia metida das pessoas, dos seres humanos, e das empresas e do mundo, é nos mercados financeiros. Daí cada vez mais. Ter a energia do planeta Marte. E daí Marte ser um dos planetas mais importantes nos mercados financeiros. Que, sem dúvida alguma, que é um planeta... Portanto, Saturno e Marte, mas Marte
em termos do curto prazo, é capital, é importantíssimo. Mas pronto, isto para dizer que, agora ia perdendo o meu raciocínio, mas a maioria das pessoas que está nos mercados financeiros há 20, 30 anos, e eu segui bastantes pessoas, americanas sobretudo, podem até ter ideias muito boas sobre algumas ações ou alguns produtos que a longo prazo podem dar certo, mas normalmente patinam praticamente sempre nos tempos. Ou seja, não têm noção quando é que aquilo vai subir ou quando é que aquilo vai descer. E, por exemplo, isso então agora, ultimamente, com as criptomoedas, pá, até me ri, porque eu via nos comentários do Twitter as pessoas completamente em pânico com o que estava a acontecer, e eu com os meus alunos, nós já sabíamos que aquilo estava a acontecer, e aconteceu como nós achávamos. E como muitos decidiram em conformidade, e tinham vendido antes da descida de 25%, por exemplo, da Bitcoin, e 50% das altcoins. Então, é algo precioso, porque as pessoas não acreditam que pode ser verdade. Ou seja, não acreditam que pode funcionar. Então, e no entanto, meio mundo anda a chase, não é? Portanto, anda a procurar obsessivamente algo que ajude a dar uma resposta sobre o maior problema de quem está nos mercados financeiros. Esse maior problema é como é que nós percebemos os ciclos e os tempos. E não há outra ferramenta que eu conheça e que eu tenha visto e vi muita gente tão poderosa e eficaz quanto a astrologia. Só que não é uma astrologia básica. Há truques. Portanto, há ali muito que se lhe diga. Não é propriamente um amador que chega ali, eu agora sei astrologia, portanto vou investir de acordo com a astrologia. Podes perceber nos princípios, mas há coisas que requerem muita investigação e tu tratares os planetas por tu. Ou seja, tu saberes, na essência, o que é cada planeta, o que é um ingresso, o que é uma retrogradação e todas as nuances que implicam quando um está ligado ao outro, não está ligado ao outro, se faz quadratura, se faz oposição, se é lua nova, se é lua cheia. E essa riqueza requer experiência, uma certa veterania. Traduzir isso em algo prático para o cliente final não é qualquer pessoa que faz. Porque há muitos truques e há muitas armadilhas. E a astrologia prega-nos imensas armadilhas. Então requer um estudo consistente. Claro que eu explico os princípios básicos, por exemplo, em relação à lua nova e lua cheia, óbvio, em relação às criptomoedas, mas, e porque é que é assim e não de outra forma, mas depois há ali ciclos que se põem pelo meio e que podem baralhar as contas. E, portanto, tu não podes saber só, por exemplo, das lunações, não podes. Claro. Tens que saber das outras coisas, quando é que um planeta muda de signo, um planeta importante, por exemplo, como Júpiter. Logo, isso é toda uma ciência e cujo resultado, ou cujo fruto, ou cujo output, meio mundo anda à procura como louco, para saber quando é que isto desce e quando é que isto sobe. Então, eu acho que já algumas pessoas no mundo estudam astrologia financeira. Houve, por exemplo, uma astróloga inglesa, que foi, que eu saiba, uma das únicas dois astrólogos no mundo que previram a pandemia com algum grau de fiabilidade e de antecedência. Um deles foi André Barbeau, outro foi a Christine Skinner. E ela escreveu um livro em 2018 em que explica que em 2020, 2021 as ações das farmacêuticas vão subir porque vai haver, muito possivelmente, uma pandemia e que vai alterar o estilo de vida das pessoas. Portanto, mas tem o seu estilo, não é o meu estilo, portanto eu sigo outra estrutura de informação, mas não é algo que seja muito conhecido e disseminado, nem sequer no meio astrológico. Portanto, é uma área relativamente nova de investigação e extremamente útil. Agora, não nos resolve os problemas todos e nós, mesmo com a informação toda à frente, com um plano com uma fiabilidade extrema, se nós não estamos comprometidos com o nosso processo pessoal, digamos que se há 90% de informação certa e 10% de informação errada, se nós não estamos comprometidos com a nossa informação de desenvolvimento, a tendência é nós escolhermos e guiar-nos pela informação falsa. Portanto, o universo prega-nos essas partidas. Então, tem que haver sempre o tal trabalho pessoal, mesmo que tenhamos uma estrutura de informação e diagnóstico no limiar, não digo da perfeição, mas do que é possível ter com bastante exatidão. Ok. Então, basicamente, é como se tu consegues ter o guia, o manual da pessoa, também ainda consegues ter o guia, o manual dos mercados financeiros, e isso é um bocado o que estavas a falar, ou que disseste que ias entrar um bocadinho nisso dos ciclos financeiros, o que é que são os ciclos financeiros dos mercados
e como é que podes Sim, pegar na parte da isso astrologia? é a astrologia que nós chamamos mundial. Ou seja, a astrologia mundial. Ou seja, nós temos que interpretar os mapas, por exemplo, do início da primavera nos Estados Unidos, ou do início da primavera na Europa, ou a entrada de Saturno num signo, que é um mapa importantíssimo para perceber as tendências de 2, 3 anos. Portanto, isso requer domínio da astrologia mundial. E sim, ver os mapas das luas novas, marcados para Nova Iorque, ou para outras cidades. Portanto, isso é um domínio da astrologia coletiva. Mas, sim, no acompanhamento individual, eu combino isso também com o mapa pessoal. E dizer, olha, atenção, por exemplo, eu tenho um cliente que tem Saturno na casa 10, no meio do céu. E um dos propósitos de Saturno na casa 10 é a própria pessoa ser diretor e empresário. Portanto, ele está a criar a empresa dele e está, neste momento, a trabalhar para outros diretores de empresas. Portanto, não vale a pena ele estar a colocar energia nos investimentos, porque consome energia, muitas vezes, não são propriamente tão passivos assim, quando está numa altura crítica do percurso dele, que é finalmente a conseguir que a empresa dele produza resultados e que ele seja a contratar pessoas, que é um Saturno na 10, que ele seja a liderar pessoas, que é Saturno na 10, e ele próprio a trabalhar com diretores de empresas. Então, é preciso perceber se a pessoa está interessada nos investimentos, se isso está a ser uma fuga ao seu processo e combinar os dois em conjunto. Portanto, isso é que é o ideal e o mais útil. Por exemplo, o meu cliente que mais tem seguido as indicações que nós falámos no curso e, portanto, tem tido mais resultados, sobretudo nas criptomoedas, é um cliente com um percurso de vida incrível, ou seja, que nunca fugiu, nunca mandou a toalha ao chão. Ou seja, teve imensas mudanças na vida, ainda recentemente teve uma grande mudança. Ou seja, uma pessoa que não foge dos problemas e que tenta encará-los e resolvê-los. Sejam emocionais, sejam familiares, sejam outros. Isto é um homem que é um homem corajoso em termos da sua forma de viver a vida. E eu acho que isso, não só pela sabedoria de vida e experiência, permite que ele tenha sido a pessoa, talvez, que tenha aproveitado melhor esta informação. Quando chega aos picos, ele vende tudo. E os outros ficam assim a olhar para ele, como é que ele teve coragem, e depois os mercados continuam a cair, e ele compra no momento em que nós falámos, e diz assim, ele diz, pronto, e ele tem muita sensatez, mas isto também é fruto de experiência de vida. Claro. Mas pronto, isto para dizer que não nos podemos esquecer do trabalho pessoal, nunca. E portanto as pessoas não pensem que lá porque há esta ferramenta, e que é bestial mesmo, que isso vai fazer com que não tenham que enfrentar os seus monstros ou os seus desafios de crescimento e de expansão do eu. Portanto, há pessoas que já viveram muito isso, portanto, isto é uma grande prenda, mas tem que ser em articulação de uma coisa com a outra. Ok. Quais é que, para ti, podem ser as dicas ou estratégias que as pessoas podem utilizar ou podem ter nesta parte da astrologia, de ligar isto, por exemplo, da astrologia financeira, do mapa, etc. Que dicas é que podes dar aqui que se calhar possa ajudar alguém, ou até mesmo alguém que vai começar, ou que tem algum receio em começar a investir, ou que já investe? Bom, deixa-me dizer uma coisa que eu há pouco não esclareci o suficiente, que é o seguinte. Porque não falámos ainda sobre os perfis de investidores, que é importante perceber. Depois falámos um bocadinho por alto de alto risco, médio risco. Sim, é importante esclarecer isto. Primeiro é que, de facto, há pessoas que têm um perfil de como investidores mais agressivo e de mais risco. Tipicamente, são pessoas que têm muito fogo no mapa. E, portanto, não têm receio de investir bastante em coisas de alta volatilidade. Tipicamente, ações, posições alavancadas, criptomoedas, e ter, se calhar, 80% do portfólio ou 70% nisso. Que, de um dia para o outro, podem descer 50% ou subir 50%. Pronto. No outro extremo, temos as pessoas de terra, que são as pessoas ultra conservadoras e ultra avessas ao risco. Que é dinheiro no banco, casa e pronto. Na conta no banco. Pronto, sem sequer estar a render juros. Pronto, isto é o outro extremo. E, normalmente, as pessoas de fogo gostam de fazer muitas mudanças, portanto, de ir comprando e vendendo, pronto, e de estar ali no jogo, e estar no jogo de alto risco. E, por exemplo, do fogo, tu não dizes só o signo em si, tem a ver com vários planetas. Tem a ver com vários planetas em fogo, não é só o signo. signo. Pode ser ter o ascendente de fogo, ter vários planetas em fogo, pronto. E há um outro extremo, que é as pessoas ultraconservadoras, que não querem mexer no dinheiro, mesmo que invistam, tem que ser médio risco e
durante 10 anos, ou seja, 5 anos. Ou seja, vou lá deixar o dinheiro a crescer. É tipo Warren Buffett. Warren Buffett é virginiano e também tem Saturno em Capricórnio. Então, a filosofia dele é: eu invisto em coisas que têm valor, empresas com valor, e espero 10 anos, espero 20 anos para aquilo crescer. Não estou sempre a mexer ou a tentar acertar no momento. Pronto. Então, sim, e no limite, casas, terrenos, coisas muito tangíveis, é o que essas pessoas querem. Aqui no meio, temos misturas. Temos, por exemplo, obrigações do tesouro, temos coisas como ouro, prata, temos arte, temos índices e temos ETFs, ou seja, que não são propriamente ações, mas são combinações de empresas de um determinado setor ou um bocado do mercado todo, que são os típicos índices. Então, as pessoas tipo de ar ou de água preferem combinações moderadas, ou seja, não é eu ter o dinheiro todo numa ação de uma empresa, tipo a Amazon ou a Nvidia, nem é ter todo o dinheiro, por exemplo, numa criptomoeda tipo Solana, mas é eu ter diversificado em alguns ETFs e em alguns índices e depois também comprar arte ou comprar outras coisas tipo ouro, imaginemos. Enquanto que a terra não mexe, custa a decidir e é mais casas e acabou. Pronto. E casas pode ser um excelente investimento, depende da zona do globo. Em Portugal, ótimo. Se calhar na Alemanha, neste momento, já não. Alguns países está a perder. Por exemplo, na Suécia, eu sei que o mercado caiu. Portanto, há alguns países da Europa em que o mercado está a cair. Não no caso português, que continua a crescer. Pronto, mas isto para dizer que primeiro temos que ver o perfil do investidor. E depois perceber que existem dois tipos de investidores para além disto, que são, ou melhor, e que estão um bocado nestes dois espectros. Existe o investidor de longo prazo e que toma 2 a 3 ou 4 decisões durante o ano. Ou seja, mexe o portfólio 2, 3, 4 vezes durante o ano. Ou seja, não está sempre a ver e não está sempre a decidir. Faz ali algumas mudanças estratégicas. Portanto, eu vou comprar agora, por exemplo, Tesla, ou vou comprar agora um índice, ou uma posição alavancada, ou uma Bitcoin, e vou vender ali. Pronto. Mas não mexem pouco, que tipicamente são mais terra. Para essas pessoas, a astrologia financeira dá uma ajuda imensa. Porque precisamente diz, olha, a tendência é que aquilo ter uma baixa ali e ter uma subida ali. Pronto, então ainda fazem ali 20, 30% ou 40% mais só com esta informação do que se estivessem só a comprar todos os meses ou a vender todos os meses, depende. Pronto, este é o investidor de longo prazo, que tem mais paciência e que não mexe muito no portfólio, mas mexe estrategicamente em alturas críticas. Pronto. E depois temos o investidor de curto prazo, que podemos chamar o trader. No limite, é um trader profissional. Ou seja, que está todos os dias agarrado ao ecrã, que eu também tenho clientes destes, que são traders profissionais, Okay. portanto, e que apostam todos os dias no mercado, seja na ação daquela empresa ou da outra empresa, ou num índice, ou numa posição alavancada. Alavancada é, por exemplo, dizer que, olha, vou comprar Amazon vezes 10. Se aquilo subir de 5%, eu ganho 50% naquele dia. Se descer 5%, eu perco 50% naquele dia. Portanto, são coisas de altíssimo risco. Mas também para esses, ou seja, para os que fazem trading diário, a astrologia é também colossal. Ou seja, ajuda tanto os de médio prazo e longo prazo, mais a ver só risco, perceber os momentos mais importantes, como, por vezes, há detalhe diário, para perceber nesta semana ou neste dia a tendência é de descida. Ou neste dia a tendência é de subida, ou neste dia não sabemos. Eu tenho feito bastante experiências em relação a isso, em relação ao estudo do mercado em termos diários, vendo os máximos e mínimos históricos diários dos últimos 50 anos. De facto, dá para identificar padrões. Tenho acompanhado algumas pessoas que fazem trading diário e já dá para perceber que, de facto, também ajuda. Então, a astrologia financeira tanto pode ir ao nível do dia e da hora, porque os ciclos diários da Bolsa, se muda o ascendente em Nova Iorque, pode mudar a tendência do fluxo e pode haver uma descida ou subida. Então, para quem faz trading diário, pode ser extremamente útil. Portanto, basicamente as aplicações são infinitas. Tanto para o investidor de longo prazo, mais a ver só risco, como para o investidor de alto risco e de curtíssimo prazo. Claro que volta à mesma história. Se não houver trabalho pessoal, a pessoa pode estar a fugir. Sim. E se começar a falhar muito, mesmo com uma informação quase excelente ou excelente, é porque não está a olhar para algo pessoal que tem que olhar. Seja cuidar de si próprio ou da família, por exemplo. Pronto. Isto, qual é que era a pergunta mesmo? A nível de quais é que podem ser as dicas ou estratégias que a pessoa poderia usar também para... Bom, há uma coisa que
que é básica, que toda a gente diz, que é a diversificação, de facto, é importante, mas a diversificação é mais importante para quem é um investidor de longo prazo do que para quem é um trader. Porque para quem é um trader, ou seja, quem é alguém que está no mercado todos os dias, na minha opinião, se diversificar muito, perde foco e perde skill ou técnica dentro do conhecimento de um ativo em específico, ou seja, de uma empresa em específico. Ou seja, se estiver a fazer trading diário de uma empresa, mas depois vai para a outra, ou de uma criptomoeda, depois vai para a outra, não percebe que elas têm identidade própria e então fica confundido. Então aí não recomendo. Ou seja, um trader, na minha opinião, convém ser especialista. Ou é especialista no índice, no Nasdaq, por exemplo, ou numa criptomoeda, sei lá, por exemplo, Dogecoin, ou no mercado de cripto em geral, mas não diversifique muito, porque tem que focar e especializar o interesse e conhecer muito bem aquela moeda ou muito bem aquela ação. Pronto. Mas, em geral, para o investidor comum, o diversificar é o mais importante. Também não pode diversificar muito e diluir tudo, mas em 3 ou 4 setores, uns de maior risco, outros que são mais resistentes em ciclos difíceis, e, portanto, diversificar por 4 ou 5 setores importantes, ter paciência, perceber que no verão normalmente os mercados descem porque as pessoas têm a cabeça noutro sítio, no inverno e no outono tendem a subir porque as pessoas voltam ao ativo, perceber que há anos de Marte, que 7 em 7 anos, que são sempre os anos mais críticos da Bolsa, então se a pessoa entra no ano de Marte já sabe que à partida vai-se espetar, como foi, por exemplo, 2008, 2001, 2015, 2022, são tudo anos de Marte, que cronicamente foram anos maus de Bolsa ou de desastres, que anos de Vênus, mesmo que a pessoa faça muita asneira, tendem a ser os melhores, por exemplo, este ano até é um ano de Vênus, embora com nuances, e portanto é um meu ano para estar dentro do mercado. Portanto, saber o ciclo de 7 anos, saber a sazonalidade, que nos inícios de estação, por exemplo, como é o início da primavera, ou o início do inverno, ou o início do outono, que são sempre meses, normalmente, estatisticamente, de grande subida, mas os fins de estação, como junho ou setembro, são tipicamente muito fracos. Então, é importante ter a noção desta sazonalidade e também da ideia dos ciclos de 7 anos. Portanto, isto é o básico, diversificar, não ter tudo no mesmo saco, não pôr dinheiro em alto risco que possa perder, ter paciência, ter uma perspectiva também de longo prazo e perceber que muitas vezes as propostas que os bancos dão, mesmo de portfólios, não são as mais úteis porque eles retiram muitas comissões daquilo. E muitas vezes é mais eficaz a pessoa comprar um índice, como o Nasdaq, só, do que ter um portfólio através do banco que depois vai ter menos eficácia do que um índice como o Nasdaq. Então, quase todos os livros de finanças diziam o mesmo, que não vale a pena estar a pedir aos especialistas dos bancos para fazerem um portfólio de investimento por causa destes custos e porque eles não conseguem vencer o mercado. E o mercado são os índices, porque os índices já reúnem as melhores empresas. Então, diversificar, não investir o dinheiro que a pessoa não pode perder, mesmo, portanto, em risco médio ou alto, ter noção da sazonalidade anual e os ciclos de 7 anos, pronto, ir-se informando com diversas fontes diferentes e mais. E fazer o seu processo pessoal, sem dúvida. Excelente, adoro. Ok, eu acho que também já estamos aqui a chegar um bocadinho ao fim. Não tenho assim grande mais coisa para te perguntar. Não sei se queres deixar já... Sim, posso deixar uma sugestão. Uma sugestão prática. Não é investimento financeiro, não é aconselhamento financeiro, mas é uma nota de uma informação para as pessoas que estão a ouvir. Pode ser útil e que fica aqui como uma espécie de presente, que espero que seja um presente bom, que não seja um presente, digamos assim, envenenado, mas que seja um presente proveitoso, que é uma dica prática, que é o seguinte. Há muitas pessoas que, de facto, estão com a febre das criptomoedas. E, pessoalmente, e não falámos muito sobre isto, mas hoje em dia os mercados financeiros são muito diferentes do que eram há 30 anos. É muito mais fácil e é muito mais necessário que a pessoa esteja dentro dos mercados. Porque, por um lado, é mais fácil porque temos tudo digitalizado. De antes tínhamos que ir ao banco, preencher papéis, esperar 3 dias, ir ver os jornais com os valores da bolsa para perceber o que é que aconteceu. Hoje em dia, nas aplicações de telemóvel, é possível comprar e vender ações, criptomoedas, o que for, facilmente e de altos volumes. E que até dá para ter uma conta de teste, que a pessoa até pode ir testando. E dá para ter exatamente, dá para ter uma conta de teste em que a pessoa vai experimentando e vendo como é que funciona emocionalmente e na prática. E também é importante a pessoa estar nos mercados porque
os próximos tempos vão ser tempos, à partida, instáveis, em termos dos ciclos astrológicos, em que os Estados, as instituições, não digo os próximos tempos, são os próximos 15 anos, até 2040, ou seja, 2025 a 2040, entramos naquilo que eu chamo o ciclo mais instável da construção das sociedades, em que normalmente há mais força do indivíduo e menos força das corporações e das instituições, mas isto traduz-se muitas vezes em mercados financeiros a descer e não a subir. Ou seja, se nos últimos 15 anos os mercados, por exemplo, americanos, teve sempre a subir em flecha, é normal que isso mude, a partir dos próximos 2 anos, sobretudo. 2025, se calhar, pode não se notar muito, mas a partir de 2027, ou mais tardar, já se vai começar a notar que já não são tempos de vacas gordas. Portanto, então, os mercados financeiros vão estar mais perigosos, mas há outras áreas que normalmente são boas em fases difíceis, como seja energia, tecnologia, normalmente é sempre um ativo, dependendo das empresas, mas quase sempre bom, metais e Bitcoin. Portanto, são algumas das áreas que podem ser resistentes ou mais resistentes aos novos tempos por várias razões. A Bitcoin, porque se está a estabelecer como reserva de valor alternativa às moedas convencionais dos governos. Portanto, por um lado isso vai acontecer, ou seja, mais ciclos de estabilidades governativas. Por outro lado, o mundo digital já favorece não só a pessoa poder investir com mais facilidade, como aprender com mais facilidade. Ou seja, hoje em dia vês um podcast, vês um YouTube gratuitamente, consegues qualquer caramelo ver o que é que ele disse sobre os mercados financeiros. De antes tinhas que, se calhar, comprar jornais ou comprar livros ou conhecer pessoalmente. Portanto, é muito mais fácil acesso a ter literacia financeira. É muito mais fácil ter dispositivos para decidir comprar e vender. É muito mais fácil ter informação para estudar. E é na mesma oportunidade e, sobretudo, devido a esta instabilidade dos governos, é normal que os juros continuem altos nos próximos anos. Quando eu digo anos, estou a falar a 15 anos, não no próximo ano especificamente, e a inflação também. Ou seja, a inflação vai continuar a subir, porque precisamente os governos vão estar um bocado descontrolados. Chegando a 2034, 2035, a partir disto está ao rubro, a ponto da própria Bitcoin se poder tornar quase alternativa ao dólar. Isto é a minha perspectiva. Mas a inflação é normal que continue a galopar. Logo, se a pessoa tem o dinheiro parado, vai estar a perder dinheiro. Então, convém que o dinheiro esteja alocado a ativos que estão a crescer e que estão a fazer dinheiro. Como sejam empresas europeias ou empresas americanas fortes e que estejam a produzir valor, porque senão o dinheiro está parado. Pronto. Então, dito isto, que era uma coisa que acho que era importante também ficar, a minha dica é o seguinte, não sendo aconselhamento financeiro. Mas as pessoas que estiverem a ouvir isto, se guardarem uma parte de algum dinheiro que sintam à vontade, caso percam esse dinheiro, não é grave para elas, mas o suficiente para sentir que se aquilo duplicar ou triplicar já lhe vão fazer diferença, então a minha sugestão é, por exemplo, a meio de setembro, colocarem um dinheiro que se sintam confortáveis em Bitcoin. E podem comprar diretamente através do ETF do seu banco. De antes só podias comprar Bitcoin noutras exchanges, digamos assim. Hoje em dia podes comprar Bitcoin no teu banco, comprando um ETF, ou seja, um Exchange Trade Fund de Bitcoin. Não pões muito, não pões o dinheiro todo de todo, mas dinheiro que tu sabes que se arriscares podes perder, porque é de risco. Mas o suficiente, caso duplique num ano e meio, 2, ou triplique, tu vais sentir que isto faz-me alguma diferença. Pronto. Então a minha dica é que é altamente provável que haja uma fase um pouco de baixa, uma boa altura para comprar, a meio de setembro de 2024. Para o ano que vem, 2025, fazem a mesma coisa e voltam a reforçar a posição. Em setembro também? A meio de setembro. Na verdade, os dias não são exatamente estes, mas para isso tem que ir fazer o curso. Para ter uma ideia de alguns dias que podem ser ainda mais eficazes. Pronto. Mas não é por aqui, não muito longe daqui. Mas falhando 3 ou 4 dias ou uma semana não é grave. Ok. Portanto, reforçar, para as pessoas também se lembrarem. Meio de setembro, são sempre alturas baixas, não há razões astrológicas para duvidar que isso volta a acontecer nos próximos 2 anos. Portanto, meio de setembro do próximo ano, 2025, fazem o mesmo. Pronto. Se forem acumulando, entretanto, não é? E depois, chega a meio de maio de 2026... meio de maio de 2026, e consciente dos valores, decidem se já retiram parte do lucro, se houver lucro, espero que sim, ou se mantém aquilo durante mais um ano ou mais 2 anos, mas à partida a probabilidade de haver um grande crescimento, na minha opinião humilde, é grande.
acho que no mínimo pode duplicar o valor de setembro de 2024 até maio de 2026. Ou seja, entre setembro de 2024, meio de setembro, até maio de 2026, imaginem que a Bitcoin estaria em setembro, imaginem que está em 65 mil ou 60 mil, é bem possível que esteja a 120 mil em maio de 2026. Eu acho que é possível que seja mais do que isso, que seja mais do que duplicar, até triplicar. Mas sendo conservador, por volta do dobro, não é de todo impossível à luz dos ciclos financeiros que aconteça. E, portanto, eu sei que para muitas pessoas estão a dizer este tipo é louco, ainda por cima criptomoedas, que é uma coisa de loucos. E o que era a internet no ano de 1997? Ninguém conhecia bem, começaram a ter os primeiros e-mails, não é? O primeiro Hotmail foi na altura, mas parece-me que esta criptomoeda, que é muito diferente das outras, porque não tem propriamente um CEO ou um diretor-geral, tem regras muito estipuladas e muito definidas e muito claras, em termos da oferta de unidades e das regras do chamado halving. Portanto, tem uma lista de regras muito, muito específica e dificilmente violável, que permite, não só por isso, mas por outras razões, por ser traceable, ou seja, por ser possível verificar de onde é que vêm as transações e as que foram feitas e estarem registadas, que se torna um caso sério da alternativa às moedas convencionais nos próximos anos. Os especialistas, não eu, mas os especialistas dizem que é altamente possível, inclusive em grandes empresas de investimentos como Fidelity, cuja projeção é que chega em 2030 a valer $1 milhão de dólares. E, portanto, estamos a falar de um crescimento bastante significativo. Logo, não é aconselhamento financeiro, mas é uma indicação de uma informação de alta probabilidade que, mesmo que a pessoa ponha só uma parte pequena, nem que seja 500 euros, 1000 euros, se para si não fizer diferença, pode acontecer que 1 ano e 9 meses tenha uma agradável surpresa. Mas lá está. Dinheiro que possa perder, porque de facto, com toda a humildade, mesmo com a astrologia, nunca sabemos e não somos o dono da verdade, mas é com gosto e com autenticidade do melhor que eu sei que eu partilho umas dicas que eu acho que são úteis. Obrigada. E eu acho que pode ser mesmo um ponto de partida para quem... porque eu acho que cada vez mais há pessoas que querem entender um bocadinho mais sobre mercados financeiros, sobre criptomoedas, apesar de haver também ainda muitas pessoas que têm aqui alguma aversão, que na realidade é mais medo do desconhecido, porque se calhar as pessoas começando a conhecer um bocadinho mais, estudando um bocadinho mais, isso pode ajudar. Mas sim, pode ser um ponto de partida para as pessoas, porque era o que dizias há bocado, se estamos a ir para uma tendência em que vai haver cada vez mais inflação, vai haver mais... Só o trabalho se calhar não vai chegar, vamos precisar de ter fontes de rendimento alternativas para também conseguirmos... Sem dúvida, e André, já para terminar, já que estamos mesmo no fim, pode dizer que à medida que as pessoas ficam mais velhas, querem cada vez mais liberdade do seu tempo. Isto é, querem estar menos tempo amarradas ao seu trabalho. E logo, o tema da liberdade financeira, com o passar da idade, torna-se cada vez mais importante. Porque as pessoas não querem se sentir livres e querem desfrutar mais da vida. E se calhar, quando tinham 20 anos, podiam estar, sei lá, das 8 às 10 no escritório a trabalhar, porque é tudo novo, é tudo diferente. Mas agora, com, sei lá, 50 anos, 60 anos, 40 e tal anos, já não têm essa disponibilidade nem vontade. Querem aproveitar melhor a vida de outra forma. Então, sem dúvida que qualquer pessoa, e em Portugal a nossa literacia financeira é péssima, eu próprio formei-me em economia, só comecei a investir no mercado de ações após 44 anos, aos 45 anos, já não me lembro. Ou seja, fui altamente resistente, mas isto ilustra muito bem o que é o nosso tecido de investidores. Sim. Nós temos muito receio, temos muitos tabus, muitos medos, pouca informação, e, no entanto, quanto mais cedo começarmos a experimentar, e com pouco, mas a ver que não é um bicho de 7 cabeças e como é que funciona, mais facilmente e mais rapidamente atingimos patamares mais altos com o tempo. Ou seja, se eu começo aos 30 a investir, mesmo timidamente, aos 40 já tenho muito mais experiência. E já faço muito menos erros e tenho muito mais resultados. E se começar aos 20, ainda melhor. Portanto, quanto mais cedo a pessoa começar, melhor, mesmo que seja com pouco, a habituar-se, portanto, a essa nova realidade. E sim, os nossos tempos também estão propícios a que as pessoas tenham menos tempo no seu trabalho por causa da digitalização das economias
e tenham mais tempo a aprender, então não há nenhuma razão para não aprender sobre esta área e não há nenhuma razão para não aprender com cautela, como é óbvio, mas a terem também as suas próprias experiências de investimentos paralelos, nem que deixem lá o dinheiro durante alguns anos, num ativo que sintam e acreditam que pode subir, para terem, à partida, surpresas agradáveis ao fim de uns tempos. É sempre importante estar informados, é sempre importante aprender, conhecer, ouvir pessoas diferentes e fazer também as suas próprias experiências, tirar as suas conclusões, mas quanto mais cedo a pessoa começar, sem dúvida melhor. Perfeito. João, para terminar, se calhar, antes de mais, obrigada pela dica, também vou apontá-la bem e seguir, porque sei que espero que sim, vai correr bem. Para quem está a ouvir ou para quem também está a ver, pode encontrar-te no Instagram João Medeiros _oficial, certo? No Instagram, João Medeiros _oficial. Sim. Em termos de site, joãomedeiros.com. E podem, se quiserem, estiverem interessados no acompanhamento individual nesta matéria, podem fazer uma sessão estratégica gratuita comigo ou com alguém da minha equipa. Vão a joãomedeiros.com mentoria, preenchem a ficha e candidatam-se à sessão estratégica gratuita para nós falarmos com vocês e ver o ponto em que vocês estão e quais são os vossos interesses. Também podem comprar o curso de Astrologia Financeira, que já está no Hotmart. Se procurarem Financial Astrology, está em inglês. Claro que agora já passou parte do ano. Vamos ter uma nova edição no final deste ano. Portanto, em todos os anos vamos fazer novas edições sobre o ano seguinte. Portanto, podem marcar uma conversa connosco, como podem adquirir o curso para ver o que é que já foi feito e o que bateu certo e o que pode não ter batido tão certo, mas felizmente bateu certo a maior parte. E também já há informação sobre os próximos meses, ainda aproveitam, e também se podem preparar para inscrever no curso que vai acontecer em novembro, dezembro, sobre o ano seguinte. Perfeito. Ok. E obrigada mais uma vez. Obrigado, André.